Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Bom dia, meus queridos! Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando hoje nosso quarto trimestre, né? Eu espero que vocês estejam com suas famílias, conscientemente, não estejam fazendo nada errado, né? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre os vírus. Inicialmente, nós vamos corrigir as atividades da aula passada. Depois, nós vamos falar do reino dos vírus, porque nós já falamos de todos os reinos dos seres vivos. Estão faltando apenas os vírus, tá? Como nós estamos aqui no meio de uma pandemia causada por um vírus, né? Vai ser muito legal esse estudo. E hoje eu vou propor para vocês também uma coisa diferente no final, tá bom? Então, vamos começar fazendo as nossas atividades da semana passada, que eu havia pedido para vocês fazerem do reino fungi, né? Então, ó, atualmente os fungos têm seu próprio reino, o fungi, mas por muito tempo eles foram classificados como plantas. Qual é a principal característica dos fungos que os distingue das plantas? A principal característica, gente, é que eles não produzem... Peraí, deixa eu pôr na caneta aqui. Eles não produzem seu próprio alimento. Então, a gente diz que eles são heterótrofos. Presta atenção, porque até aqui a gente está falando dos fungos, tá? Então, são heterótrofos. Ok? Sobre os fungos, assinale a alternativa correta. São heterótrofos e decompositores, apresentam células sem núcleo ou organelas membranosas, são responsáveis pela produção de energia nos ecossistemas, apresentam tecidos complexos na organização de seus órgãos, desenvolvem-se exclusivamente em ambientes secos e se alimentam por ingestão. A única alternativa correta é a letra A. A gente estudou que eles são organismos muito simples, que eles se desenvolvem em ambiente úmido, não é? Que são decompositores, tá? Então, o único que encaixa é aquele dali. Letra A. Quem já pegou aí um pãozinho mofado desse jeito aí, ó, cheio de bolor? Comeu ou não comeu o pão, ó? Em algumas situações, os fungos podem se desenvolver sobre os pães e podemos percebê-los devido às manchas que produzem.
Por que não podemos simplesmente cortar a parte estragada do pão e comer o resto do pedaço em que não enxergamos os fungos? Então, olha só, quando um fungo se desenvolve sobre um pedaço do pão, o esporo dele produz novas hifas. E essas hifas, elas estão no pão inteiro, elas estão interiormente no pão, tá? Então, o que a gente vê é o bolor, que é o que cresce em algumas partes do pão. Isso corresponde ao corpo de frutificação do fungo. Só que a gente não está vendo, mas esse pão está cheio de hifas. Por isso que a gente não pode comer, porque se a gente comer, com certeza a gente também vai passar mal, tá bom? Então, vocês vão anotar aí, ó, a região que vemos é o bolor, que é parte do fungo. Mas existem, na verdade, as hifas que se desenvolvem por todo o interior do pão. Portanto, corremos o risco de passar mal se comemos a parte com hifas. Ok, meu povo? Vamos então para a nossa quarta questão. Os seres vivos mantêm diferentes tipos de relações ecológicas uns com os outros. Com os fungos acontece a mesma coisa. Eles podem se associar com seres vivos em relações harmônicas ou desarmônicas. Dê um exemplo de relação harmônica e um de relação desarmônica, em que os fungos participam. Tá. Então, o que nós sabemos? Sabemos que relações harmônicas, gente, são aquelas em que não há prejuízo para os seres vivos envolvidos, certo? E desarmônicas são aquelas relações em que um dos seres é prejudicado. Então, relações harmônicas dos fungos, nós podemos citar o mutualismo que existe entre os fungos e os líquens. Eles sobrevivem sem nenhum prejuízo. Nas relações desarmônicas, nós já podemos citar o parasitismo que os fungos fazem com as plantas e as micoses também, que aparecem muitas vezes nos animais. São relações em que um deles é prejudicado pelo fungo, tá? Que organismos formam o fermento biológico? Porque o fermento faz as massas crescerem. Então, os organismos presentes no fermento biológico são as leveduras. Essas leveduras, quando aquecidas, elas produzem o gás carbônico. Esse gás carbônico, lembra da fórmula química do gás carbônico? CO2, que faz as massas crescerem. Ele que é responsável pelo crescimento das massas, tá? De pizza, de bolo, etc. Os termos a seguir estão relacionados aos seres vivos. Alguns deles podem se aplicar aos fungos e outros não. Destaque os termos que se aplicam corretamente a esse grupo de seres vivos
e depois forme uma frase usando os termos escolhidos. Então, nós podemos escolher unicelulares e multicelulares, porque os fungos podem ser uni ou multicelulares. Temos que escolher também fungos, seres vivos, mais algum? Aqui também, ó, heterótrofos, também podemos escolher. Então, vocês podem escolher a frase que vocês quiserem. Eu vou formar ó, os fungos são seres vivos heterótrofos, porque não realizam fotossíntese, quer dizer, não produzem seu próprio alimento, não realizam fotossíntese. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Ok? Se vocês trocarem a ordem, não tem problema também não. Combinado? Então tá. Então nós chegamos na nossa matéria de hoje, que são os vírus. Então a gente sabe que tem um vírus aí muito pequenininho, mas muito resistente, que está fazendo um estrago nas nossas vidas, né, gente? E os vírus, durante muito tempo, eles não foram incluídos nos grupos que nós estudamos de seres vivos. Por quê? Porque eram considerados seres vivos os seres que possuíam células. E os vírus não possuem células. Então, vamos acompanhar aqui. Olha, os 5 reinos apresentados incluem todos os seres vivos do mundo. E os vírus? Eles foram mencionados quando estudamos algumas IST, mas em que reino eles estão incluídos? Durante muito tempo, alguns cientistas afirmavam que os vírus não eram seres vivos, enquanto outros alegavam que sim. Essa discordância aconteceu porque todos os seres vivos são formados por células, e os únicos seres que não têm células são os vírus. Por isso, atualmente, a classificação taxonomônica dos vírus ainda não foi completamente definida. Os vírus só podem ser vistos com microscópios eletrônicos, podem apresentar várias formas diferentes que consistem em quê? Quais são as partes? Ó, num envoltório de proteínas chamado capsídeo. Olha a formulazinha dele aqui, ó, o desenho. Esse capsídeo aqui, ó, é uma fórmula, é um envoltório de proteína, ó, protege o material genético. Alguns vírus podem ter essa estrutura aqui, ó, depois do capsídeo. Tá vendo que o capsídeo é esse de fora aqui, depois tem o envelope. Para que serve o envelope? Olha lá, ó. Alguns vírus podem ter um envoltório externo ao capsídeo chamado de envelope. E também há aqueles que têm uma estrutura denominada cauda. Olha aqui a caudinha dele aqui, ó. Mas só alguns vírus têm cauda, olha só. Só os bacteriófagos ou fagos, que são vírus parasitas de bactérias. Tá? Um vírus só manifesta um comportamento semelhante à vida quando está parasitando outro ser vivo. Olha a situação. Enquanto ele não está parasitando outro ser vivo, ele fica morto. Ele não tem ação. A partir do momento que ele entrou numa célula, parasitou aquela célula, ele começa a se multiplicar rapidamente. Ó, somente no interior das células parasitadas, os vírus conseguem se multiplicar. Por isso são conhecidos como, olha só, vamos ressaltar isso aí, parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só se comportam como ser vivo nessa situação. Quando não estão parasitando uma célula, os vírus ficam sem nenhuma atividade. Alguns morrem e outros assumem uma forma semelhante a pequenos cristais para se proteger, gente. Olha,
Nessa forma, eles são conhecidos como vírions. Assim, eles podem permanecer no ambiente por muito tempo, até encontrarem outra célula para parasitar e se multiplicar. Então, aqui ó, a gente tem uma figura de um vírus um bacteriófago que parasita uma bactéria, tá? O material genético dele está aqui dentro. Olha a cauda, ele tem as fibras da cauda. Aqui a gente tem a figura do vírus da gripe. Olha, você tem o envelope, que é externo. Por dentro, você tem o capsídio, que é essa partezinha de dentro, que protegem o material genético. Esses cabinhos aqui, ó, essas estruturas que ficam do lado de fora, elas servem para ajudar o vírus a se fixar na célula em que ele for parasitar, tá? Os vírus são amplamente utilizados em processos biotecnológicos, como no controle biológico de pragas na agricultura e na área da saúde. Na busca de tratamento para algumas doenças crônicas, como diabetes e alguns tipos de câncer, e na produção de muitos medicamentos. As vacinas, nós vamos falar sobre elas também, ó. Os vírus podem causar inúmeras doenças aos seres vivos, inclusive aos seres humanos. Algumas das principais viroses que podem se desenvolver nos seres humanos são gripe, cachumba, catapora, que a gente conhece com o nome de varicela, a raiva, a rubéola, sarampo, hepatite, dengue, febre amarela, poliomielite, AIDS, Covid, entre outras. O combate às doenças causadas por vírus é muito difícil, uma vez que esses seres são suscetíveis a diversas alterações no seu material genético. Eles mudam muito, né? Sofrem as mutações, que podem prejudicar a eficácia de tratamentos ou vacinas. Por exemplo, por que a gente precisa vacinar para a gripe todos os anos? É porque a vacina do ano passado não vale mais? Não. É porque durante um ano o vírus já sofreu uma mutação. Então, quando ele vem agora, ele vem diferente. Eu preciso de uma vacina diferente. Alguns tipos de vírus têm estrutura mais estável e, para eles, há vacinas eficazes, como o vírus do sarampo, da rubéola e da cachumba, que podem ser evitados com a vacina tríplice viral. Além da vacinação, a prevenção contra a ação dos vírus pode ser realizada com medidas simples, como lavar as mãos e cobrir a boca ao tossir e espirrar, além de manter os ambientes ventilados. Ações que auxiliam a evitar o contágio de muitos tipos de vírus e de outros micro-organismos causadores de doença. Por isso que nós estamos andando tudo de máscara, né, gente? Observe seu cartão de vacinação e verifique para quais doenças provocadas por vírus você já foi vacinada. Então, esse é o primeiro dever de hoje. Você vai olhar o seu cartão, dentre essas doenças aqui que nós falamos no início, ó, gripe, cachumba, catapora, você vai procurar quais delas você já foi vacinado, tá bem? E tem um outro dever hoje, olha, assistir o filme Epidemia, de 1995, e fazer um relato sobre o que mais chamou a sua atenção no filme. Você vai enviar esse relato para mim, combinado? Tem uma menininha aqui batendo na porta, mas eu vou colocar para vocês aqui o trailer do filme. Eu quero que vocês vejam o trailer desse filme. Peraí, Maria Antônia, Peraí, gente. Eu vou colocar o trailer do filme para vocês poderem assistir. Só um minutinho, enquanto eu acudo ela ali, ó. Calma, minha filha, calma, já vou. Olha, os meninos estão te vendo, ó. Ó o avião, ó. Ó o avião. Ó. Que legal. Corre. Aqui a caneta da mamãe.
Não, sozinha na mesa. Peraí, depois vocês... Mamãe deixa, mamãe deixa. Fala, menininha. Ok, gente? É esse filminho aí que a tia quer que vocês assistam. Combinado? Quero depois as notícias de vocês, tá? Beijo! Joga beijo, Maria Antônia. Joga beijo! Beijo!